E aí pessoal, tudo bem? Mais um videozinho aí pra vocês, espero que esse sejazinho mesmo, né? Não tenha aí seja muito grande, não demore. Vamos falar rapidamente aí, de maneira bem objetiva e direta, sobre as políticas indigenistas no Brasil, tá? Acho que esse é um tema também que eu pesquisei e construí, né, uma apresentação para vocês, mas tive que construir, foi muito maçante, porque as informações eram muito afastadas umas das outras e muito eram fragmentadas, então foi difícil, mas espero que atenda às expectativas, tá? Eu não sei se você sabe, imagino que não, né? Mas quando o Brasil ele foi colonizado, os índios eram em torno de 3 milhões. Hoje eles são apenas 800 mil, né? Antes eles estavam em todo o território brasileiro, hoje eles estão em 683 terras demarcadas, né? E algumas dessas terras estão em áreas urbanas, tipo lá em São Paulo mesmo, na Zona Sul, lá nas quebradas tem lá uma parte que é indígena. Eu esqueci o nome lá onde era em São Paulo. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque essa frase, esse parágrafo, ele mostra o quanto os índios foram aniquilados aqui no Brasil. Os caras eram 3 milhões, hoje são 800 mil. Eles tinham terreno pra caramba, eles tinham toda a propriedade, né? Tinham tudo aí. Hoje eles têm 683 terras que são demarcadas. E que algumas PACs aí estão tentando inclusive tirar. Tipo assim, velho. Fizeram isso porque era indígena. Que nem que tem 800, tinha o que? 300 anos, né? Olha, eu tinha 300 anos, tô viajando aqui. Fizeram isso porque os caras não tinham tecnologia. Vai fazer isso lá no Oriente Médio. Tentaram que só, muito antes de descobrir o Brasil, lá nas cruzadas, tomaram porrada. Entendeu? Os índios, eles foram infelizes, né? Assim, sem querer falar de maneira pejorativa ou jocosa. Em 1988, já bem recente, a gente teve aí a Constituição Federal Brasileira. E essa Constituição, ela conheceu os índios, ela reconheceu os índios e a sua organização, costumes, crenças, línguas, direitos sobre as terras que sempre eles ocuparam, né? Por que eu estou falando isso? Porque antes eles eram tratados pelo Código Civil como incapazes, né? Foi criada, né, a FUNAI, que é o órgão federal responsável por estabelecer e executar as políticas indigenistas nacionais. Só que, embora eles tenham estrutura, eles estão longe aí da razoabilidade por conta das pressões externas que eles sofrem, né? Então é o agronegócio, as hidrelétricas, as madeireiras, né, as grandes obras, enfim. Os caras tomam muita pressão. Mas o que importa é que eles estão lá, firme e forte, pá, brigando. Os índios eles têm direito às terras originárias, tá? A Constituição prevê isso para eles, demarcação, reconhecimento e presença, tá? E uma coisa interessante é que antigamente a gente queria incluir os índios na nossa sociedade branca, né? Nossos costumes, tá? Hoje a gente já mudou meio que essa percepção e a gente percebe que a inclusão muitas vezes não é o melhor caminho. O melhor caminho é respeitar a cultura do outro e né, fazer o possível para aceitá-la. Esse conceito de, eu não sei se você sabe, mas vou usar um conceito mais psicológico, mais sociólogo, assimilacionista, né? A gente não quer mais que eles assimilem a nossa cultura, acho que a gente consegue aí conviver com a deles. Eu acho que isso é bastante legal. Tá? O direito do índio sobre a terra ela é legítima. Por quê? Porque antecede ao Estado. Por isso que a gente falou lá em cima, há alguns minutos, que eles têm um direito que é de terra originária, ou seja, antes da gente criar o Estado brasileiro, os índios já estavam lá, era deles. A gente foi que chegou e tomou. A posse dos índios é permanente. A terra que eles têm, ninguém toma mais. Tipo, é nulo. Qualquer ato são nulos. Quaisquer atos que afetem essa posse. Mas como o Estado não é trouxa, né? Como o governo não é trouxa, tem alguma... Quando o interesse da União, aí tem lá um espacinho na lei. Uma coisa curiosa é que os índios eles têm uma lei que rege eles mesmos, né? Que é o Estatuto do Índio, em que se definem as relações do Estado e da sociedade brasileira com eles. Por outro lado, a Constituição rompe com esse conceito assimilacionista na medida em que permite que dá ao índio o direito de manter sua própria cultura, ou seja, eles não precisam mais seguir a nossa ideologia.
né, que pensava em integrar ele à cultura branca, mas hoje ele já pode viver na dele, a gente tem que só aprender e observar e conviver, né? É de responsabilidade da União, do Estado, proteger e fazer respeitar os direitos dos índios, tá? Os índios, eles são parte legítima, por isso eles podem ingressar judicialmente, inclusive contra eles mesmos, né? Eles mesmos no sentido assim, quem é o órgão federal responsável pela, né, por gerir? É a FUNAI. A FUNAI é do Estado, mas a FUNAI, né, os índios que compõem a FUNAI, eles é um dos poucos órgãos que podem, que são do Estado, que podem ir contra o Estado, tá? O Código Civil de 2002 é uma coisa bem legal, porque antigamente os índios eram tratados como incapazes, né? Hoje, nesse Código de 2002, a gente já tira esse termo incapacidade e diz que a capacidade do índio vai ser regulamentada por uma legislação especial, né? Os avanços da participação do povo indígena no poder público está crescendo, isso também é algo muito legal. E os índios estão se organizando por meio de associações, né? Isso é outra coisa que tem um ganho aí que a gente está percebendo. O grande problema da política indigenista é que, na maioria delas, elas são feitas por nós. Como assim? É o Estado quem cria a lei que os índios vão cumprir, quando, na verdade, os índios é que tinham que criar essas próprias leis, né? Nada mais justo. Os índios hoje, eles têm acesso ao pessoal da FUNAI, né? E por conta disso eles conseguem garantir seus direitos e ter certeza que vão ser efetivamente respeitados. Isso é bem legal. Quais são os desafios aí, na minha opinião, da política indigenista brasileira? É melhorar essa integração e essa sinergia das ações do governo federal com os estados, municípios e sociedade civil, né, que somos nós, com o objetivo de ter maior eficiência e maior eficácia nas políticas indigenistas. Se a gente for parar para avaliar, já foram passados aí mais de 20 anos da promulgação da Constituição Federal. E ainda persistem situações de conflito que tornam vulneráveis essa minoria aí. Há poucos dias teve aí, eu sou Kainoa no Facebook, eu sou Kainoa, todo mundo botando lá a fotinho, eu sou Kainoa. E vocês vão ver aí, se vira e mexe, passa no jornal, naquele que passa na Globo, tava tentando fazer eu ia fazer uma piada agora, mas esqueci. Rede Esgoto de Televisão, o jornal da Rede Esgoto de Televisão, mostrando os índios e alguns fazendeiros brigando, disputando por terra e tal, né? Mesmo a Constituição garantindo o direito dos caras da terra, os fazendeiros querem tomar o negócio. Foda, né, meu? É foda, isso é foda. A FUNAI, ela fez um negócio que eu acho bastante interessante. Quem fez algo parecido foi o Sem Terra. O Sem Terra, eu não sei se vocês sabem, mas eles têm uma instituição, não me lembro o nome, eu acho Faculdade Florestan Fernandes, não sei. É do caralho. Os caras ensinam muita coisa legal e a FUNAI, ela tem lá um centro de formação de indigenista. Isso é bem legal. Eles têm uma secretaria especial de saúde, né, que é no âmbito que é vinculado ao Ministério da Saúde. Por quê? Para garantir que uma maior eficácia aí do subsistema de saúde indígena no SUS, né? De ter certeza que eles vão ter acesso. Em 2009 foi criada a Fundação Nacional do Índio. Isso é bem legal. Tem a Política Nacional de Promoção e Proteção dos Projetos dos Povos Indígenas, que é PNPPI, PNPPI, tá? Tem aí, é bastante legal. Assim, a ideia é que quanto mais os índios eles se formem, estudem, é que tem uma contradição, né, meu? Se forma o índio na instituição branca, isso que é foda. Enfim, se algum índio ou descendente de índio ver esse vídeo, estuda, se aperfeiçoa para que você seja um representante da tua classe dentro dos órgãos que os protegem. Tá? O índio ele tem direito à previdência, assistência social e educação, tá? Isso é algo que tem que ficar. Tem diversas leis aí e subsistemas de atenção que garantem. Os índios, as aldeias dos índios são aquelas que participam do programa de Mais Médicos. Tem médico brasileiro, médico cubano. Eu não quero saber de onde vem o médico, eu quero que tenha médico. Para mim pode ter médico até de Marte, até de Júpiter. O cara tem que ser médico.
entendeu? Eles têm direito à educação, né? O MEC aí eles têm o objetivo de custear e financiar a formação dos índios, tá? Assim, eles estão crescendo e têm direito à proteção à terra, né? Eles são cidadãos brasileiros igual a gente. Eles têm direito à cidadania, mobilização e participação social. Beleza? Qualquer coisa, dúvidas, www.ipse.com.br. Qualquer sugestão, qualquer tema que você queira que a gente estude e que a gente reflita num diálogo, só mandar lá que a gente avalia. Valeu? Abraço, pessoal.